Ok, continuando, nós estávamos na seleção de observações, já conversamos sobre isso. Vamos para a próxima. A estatística dos números pequenos. Você tirar conclusões de uma amostragem de tamanho inadequado. Em estatística, existe uma maneira de se determinar qual é o tamanho adequado de uma determinada amostra. Mas não é proibido você fazer alguns estudos, por exemplo, estudo de casos com 8, 4, 2, 1 paciente. Você pode fazer um estudo de caso. Então você declara o que aconteceu naquele caso. E isso é também um trabalho bastante importante, porque serve como coleção de evidências de algumas coisas. Não serve de estudos para a gente tirar conclusões genéricas, mas ela serve para criar hipóteses e depois estudar com mais propriedade e chegar até algumas teorias, né? Existem ferramentas estatísticas apropriadas para esses estudos. Muitas ferramentas hoje utilizadas sofrem de problemas metodológicos variados ainda, ao ponto daquela famosa frase: a estatística é a arte de torturar os resultados até que eles digam o que queremos, ainda ser verdade em grande parte das pesquisas. Eu tenho visto isso. Eu sou dessa área e vejo bastante equívocos. Por exemplo, quando aquele famoso número que o pessoal usa de 0,05, isso assim, de um jeito simples de olhar, significa que existe 5% de chance de que o cara está falando está errado, tá? Ou de outro jeito, existe 95% de chance de que aquilo que o cara acha que achou, ele achou mesmo. E é pelos motivos que ele está falando. Mas existe 5% daquilo ter acontecido por puro acaso. É isso que diz esse número. Seguindo, compreensão errônea da natureza da estatística. Então, veja aqui, ó. O secretário da Educação se espantou ao ler o relatório que dizia que o Brasil tem uma distribuição simétrica de QI, coeficiente de inteligência, e que metade de todos os brasileiros tem inteligência abaixo da média. Então, olha aqui aquela curvinha, né? Vamos ver se eu faço aqui uma curva de sino. Então eu tenho aqui uma média. Essa distribuição é simétrica, quer dizer, ela é igual desse lado e desse lado. Existe uma média nessa distribuição, então gentes com pouco QI, gentes com alto QI, aqui o QI médios, né? Vamos supor que seja 100 aqui no caso. Então, né? E daí metade, é claro que metade vai estar abaixo da média, porque a média é tirada desse jeito, né? Existem outras coisas, mediana, desvio padrão, né? Isso aqui é outras coisas. A gente está falando sobre falácias aqui, né? Incoerência ou inconsistência é quando você é incoerente com aquilo que você escolhe para demonstrar o seu ponto de vista. Então, no caso da ufologia, a palavra de um agricultor simples e ignorante, nada contra, porque a glória do universo, como já dizia um ditado vulcano, está em sua infinita diversidade e infinitas combinações. Quer dizer, tem que ter de tudo, para tudo. Né? Então a gente tem que ter gente de tudo que é tipo, ideia de tudo que é tipo. É levado em consideração como evidência ufológica. Mas o parecer de um engenheiro que disse que o buraco que supostamente foi deixado pelos trens de pouso de um disco voador são, na verdade, buracos de raios atmosféricos? Não. Quando cai um raio, ele faz um buraco, deixa vitrificado, parte ali e tal. O engenheiro sabe disso, fala lá, mas escolhem o que? A palavra do agricultor, porque eles estão falando sobre disco voador. Não pode chegar um cara lá e falar que aqui não foi disco voador, foi um raio. Né? E já aconteceu comigo pessoalmente. Você está na porta ali da TV ou da rádio, quando descobrem o que você vai falar, nem te convida para você entrar lá na entrevista. Porque você, que seria aquela parte, a contraparte, você vai falar uma coisa que não interessa para eles.
Então eles escolhem ali. Já vi acontecer comigo, acontecer com colegas, isso é uma coisa muito normal. Às vezes a gente entra e fala e na edição some, né? Então isso aí também são falácias mais elaboradas, que você escolhe aquilo que você quer para passar a ideia que você quer, né? Também é um tipo de seleção de informação. Non sequitur, não se segue, que é a lógica falha. Então, o Grêmio vai ganhar porque Deus é gremista. Ué, Deus não era onipotente, onipresente, onisciente. Então, Deus é de todos, ou de nenhum. Não segue uma lógica dessa, né? Então, por exemplo, A implica B e A é falso. Portanto, B é falso. Também, não, né, isso aqui é uma coisa mais na matemática. Não está correto. Essa aqui, um exemplo dessa de cima. Se você estudar, passará no vestibular. Então, o A, se você estudar, B passará no vestibular. Então, você não estudou muito. Então, isso aqui é o A que é falso. Você não estudou muito. Logo, o B também é falso. Quer dizer, você não vai passar no vestibular. Mas isso não é verdadeiro. Né? Se você olhar bem, existem casos e casos que não satisfazem essa condição. Gente que passou, gente que se esforçou nos anos anteriores, ou sei lá, existem vários casos. Né? Sempre é bom lembrar aqui que eu estou fazendo isso meio rápido para criar vídeos pequenos e que eu estou usando poucos exemplos. Né? Numa aula a gente falaria 5, 6 exemplos para cada um, discutiria. Né? Seria uma coisa diferente aí. Então, vamos seguir o bonde. Pós-hoc, ergo propter hoc. Então, aconteceu após o fato, logo foi por ele causado. É uma lógica simplista, mas que está muito difundida por aí. Então, ela causa uma confusão entre causa e efeito, entre fatos que podem não estar relacionados. Né? Por exemplo, aqui uma grande personalidade sempre morre com a passagem de um cometa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso já foi comprovado. Já mesmo em casos que a cauda do cometa ia cair na Terra, achavam que todo mundo ia morrer envenenado, não aconteceu nada. Né? Então, a história é boa, né? Ensina pra gente um monte de coisa. Tira qualquer exceção aí. Então, nesse caso aqui, uma notícia muito difundida, Mark Twain, famoso, né, escritor, morre com a passagem do cometa Halley, em 1910, tá, 110 anos atrás. Essa passagem imortalizou o Halley porque provou a teoria dos cometas, e o Halley infelizmente não viu, mas né, comprovou sua teoria. O interessante é que o próprio escritor, Mark Twain, chegou a brincar com a ideia, eu vou morrer quando esse cometa passar, né? E dançou. É uma história pitoresca. Questão sem sentido. Tá. Uma questão sem sentido é uma questão sem sentido, que não tem sentido. Então veja essa aqui, ó, essa pergunta. Às vezes tem pergunta, você acha que toda pergunta é válida, mas não é válida não. O que acontece quando uma força irresistível encontra uma massa inamovível? Uma força irresistível é uma força que não existe nada no universo capaz de resistir a ela. Uma massa inamovível é uma massa, tá? É um peso ali, se tiver na gravidade, né? É uma massa que ela é tão grande que não existe força no universo suficiente para movê-la. Então, o que é sem sentido aí? Bom, uma força irresistível só é possível existir se não existir uma massa inamovível e vice-versa. Então aqui algumas brincadeiras de força e massa, né? Tá? Então, força infinita, a massa infinita. Então é uma pergunta sem sentido. Exclusão do meio termo ou falsa dicotomia, aquela mania do ser humano de dicotomizar tudo que é também chamado de preto e branco ou falsa bifurcação. Tudo só tem dois casos.
atualmente está muito em voga você ser só de direita ou só de esquerda. Então, você não tem direito de ser do meio, do meio para a direita, do meio para a esquerda, extrema direita. Você não pode pular o muro, né? Você não pode voltar para trás. Tem um monte de alternativas. Você não pode ficar parado. Tem um monte de alternativa, mas as pessoas dicotomizam isso, né? Dicotomizam isso. Se você não faz parte da solução, então você faz parte do problema, tá? É a mesma falácia. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, tá? Não é muito difícil você pensar como é que o cara chegou nessa conclusão, mas é uma falácia. Seguindo, o curto prazo versus o longo prazo. Por que explorar o espaço e fazer pesquisa básica quando há tanta gente passando fome? Bom, a gente tem que se preocupar com a gente que está passando fome aqui, mas a gente também tem que explorar o espaço, tá? Em algum dia isso aqui vai acabar. É, é estupidez deixar todos os ovos na mesma cesta. Se aquela cesta cair, todos os ovos quebram. Então a gente tem que pensar numa saída. Ao mesmo tempo, você não vai deixar as pessoas passando fome, você tem que se preocupar com isso. Então, a gente tem que pensar em curto prazo e tem que pensar em longo prazo. Geralmente são pessoas diferentes que fazem esses trabalhos, mas todas essas pessoas têm que existir. Tá? A próxima falácia aqui do Slippery Slope, que é a rampa escorregadia. Então, não se faz uma determinada coisa, porque se você fizer, aquilo vai em cadeia, gerando outros problemas e no final, né? Que é essa frase aqui, ó. Se o governo permitiu o aborto até o terceiro mês, logo ele vai estar permitindo até o final da gravidez, tá? Pode ser um pensamento válido, mas um pensamento como argumento é falacioso. Vamos parar por aqui e deixar para a próxima aqui, né? Já vamos prosseguir aqui.